Vivemos em uma era em que a produtividade é quase um culto. A sociedade moderna elevou a ocupação a um troféu, um símbolo de valor. Se você diz que está ocupado, você é importante. Se você não tem tempo para nada, é sinal de que está sendo requisitado. Mas será mesmo? Pense nisso. Correr não é sinônimo de avanço. Um hamster corre numa roda e nunca sai do lugar. E essa analogia, por mais batida que pareça, descreve com precisão a vida de milhões de pessoas hoje. Acordam cedo, checam notificações, engolem um café correndo, enfrentam um trânsito caótico, trabalham o dia inteiro, voltam para casa exaustos, assistem algo para anestesiar a mente, dormem e repetem. Todos os dias. Mas a pergunta é: para onde tudo isso está te levando? A confusão entre movimento e progresso é uma das maiores armadilhas da mente moderna. Estar ocupado dá uma falsa sensação de utilidade. É como se a correria servisse para preencher o vazio que sentimos quando paramos. Porque quando paramos, o silêncio grita. E ele grita verdades que preferimos ignorar. Você está desperdiçando seu potencial. Você não tem um propósito definido. Você está se enganando com essa correria toda. A filosofia estoica tem uma máxima que encaixa perfeitamente aqui. Se o homem não sabe a qual porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Sêneca. Essa frase é como uma flecha certeira contra a ideia de que estar fazendo muito é o mesmo que estar indo bem. A verdade, muitos estão correndo em círculos. O que define uma mente forte não é a capacidade de fazer muito, mas de fazer o que importa. Uma mente lúcida sabe filtrar o que é essencial do que é apenas barulho. Ela consegue dizer não para o que não contribui para o destino que deseja alcançar. Aqui está um ponto prático. Comece a rastrear sua rotina como um detetive. Durante uma semana, anote tudo o que faz com seu tempo, de forma realista, sem florear. Quantas horas por dia você realmente dedica a coisas que te aproximam dos seus objetivos? E quantas estão sendo gastas com distrações disfarçadas de obrigações? Você vai perceber que talvez esteja muito mais distraído do que avançando, que está reagindo ao dia, e não comandando ele, que vive em resposta aos estímulos, e não em direção a um ideal. Pergunta-chave: você está avançando ou apenas distraído? Se a resposta for dura, ótimo. É sinal de que você acordou. E desperto, você pode mudar tudo. Vivemos em uma era de cartões de visita, bios de redes sociais e cargos estampados como bandeiras de identidade. Basta você conhecer alguém novo e a pergunta vem quase como um reflexo: o que você faz? E a resposta costuma vir moldada pela função. Sou engenheiro, sou publicitário, sou gerente de vendas. Mas pense comigo, se tudo o que você é cabe em um crachá, quem sobra quando ele for arrancado de você? A confusão entre ocupação e identidade é um erro silencioso e fatal. Você pode até passar anos acreditando que sua profissão define seu valor, até que um dia perca o emprego, mude de carreira, ou até se aposente. E aí? O que resta quando o rótulo some? A verdade é brutal, mas libertadora. Aquilo que você faz é apenas uma parte, e não o centro. De quem você é definir-se apenas por funções externas é construir uma casa num terreno alugado. Quando o contrato acaba, você perde o chão. A filosofia existencialista, especialmente nas obras de Kierkegaard e Sartre, já nos alertava. A existência precede a essência. Isso significa que você é, antes de tudo, um ser livre, com potencial de criar sua própria identidade por meio das escolhas que faz, e não uma peça definida pelo sistema onde trabalha. O problema é que quando você terceiriza sua identidade para um título ou cargo, você se torna escravo dele. Suas emoções, sua autoestima e até seus relacionamentos passam a orbitar em torno de uma função. É por isso que tanta gente entra em crise ao mudar de área, ao ser demitido, ou ao não atingir o sucesso esperado. A identidade estava vinculada ao que faziam, não ao que são. Exercício prático. Pare agora e responda, mentalmente ou por escrito, a seguinte pergunta: quem é você sem mencionar sua profissão, seu status financeiro ou seus títulos? Liste 5 coisas que realmente definem quem você é. Pode ser algo como: sou alguém que valoriza a verdade. Sou uma pessoa que busca crescer todos os dias. Sou alguém com coragem de começar de novo.
Se isso for difícil, é um sinal claro. Você vem se escondendo atrás de funções. Agora, pense nisso. Quem é você às 2 da manhã, sozinho, deitado na cama, sem uniforme, sem crachá, sem maquiagem social? É essa pessoa que você precisa conhecer melhor e nutrir. Porque no fim das contas, não é o que você faz que te dá valor, é o que você é que dá valor ao que você faz. Esse é um dos mitos mais devastadores, infelizmente, um dos mais comuns. Quantas vezes você já ouviu ou pensou frases como: as coisas se resolvem com o tempo. Uma hora tudo entra nos trilhos. Se for para ser, será. Essas frases têm um verniz de sabedoria, mas por trás delas se esconde uma das maiores armadilhas da vida moderna: a passividade disfarçada de fé. A verdade é, o tempo não resolve nada por conta própria. O tempo apenas revela e acelera o que você já está fazendo ou deixando de fazer. É como um rio. Se você solta o barco e não rema, não vai parar em um paraíso escondido, vai ser arrastado para onde a corrente quiser. E muitas vezes, esse lugar não é bonito. A filosofia estoica já nos ensinava isso há séculos. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Ou seja, não importa quão boa seja a maré, se você não tem um destino claro, ela não serve de nada. Você pode estar esperando que a vida aconteça, enquanto ela está passando diante dos seus olhos, dia após dia. Está esperando a oportunidade perfeita, o sinal do universo, a aprovação dos outros, e tudo isso enquanto os anos seguem implacáveis. E o problema da espera passiva é que ela anestesia. Você começa a se acostumar com a sensação de quase. Quase mudou, quase decidiu, quase viveu, até que o quase se transforma em arrependimento. Pior, a ideia de que uma hora tudo se encaixa te dá uma falsa sensação de movimento. Você acha que está indo, mas está parado. É o famoso piloto automático existencial. Então pare agora. Respire fundo. E se pergunte com sinceridade brutal: se eu continuar exatamente como estou por mais um ano, minha vida vai melhorar ou piorar? Essa é a pergunta que destrói o mito. Porque a resposta vem carregada de emoção, e não de racionalizações. Se a sua mente já sabe a resposta, o tempo não vai ajudar, vai cobrar. Quando pensamos em mudar de vida, costumamos imaginar grandes momentos de virada. Aquela viagem reveladora, a decisão ousada, o insight durante uma crise, a demissão repentina, a mudança radical. Mas e se eu te dissesse que a transformação real mora no banal? Isso mesmo. A vida não muda com uma grande decisão uma vez por ano. Ela muda com as pequenas escolhas feitas todos os dias. A hora que você acorda. O que você assiste quando está cansado. A comida que você escolhe quando está ansioso. A forma como você reage a um elogio ou a uma crítica. Essas decisões pequenas, repetidas ao longo do tempo, constroem ou destroem seu futuro. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, explica isso de maneira brilhante. Você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você desce ao nível dos seus sistemas. E seus sistemas são moldados pelas micro-escolhas diárias. Pense assim. Cada decisão que você toma é um voto na pessoa que você quer se tornar. Item quando você escolhe estudar ao invés de procrastinar, você vota em ser disciplinado. Item quando você opta pelo silêncio ao invés do ruído, você vota em ter clareza. Item quando você diz não ao que não te serve mais, você vota em ser alguém com limites saudáveis. Agora pense nas últimas 24 horas. Quantos votos você deu na direção da sua melhor versão? A maioria das pessoas não tem uma vida ruim por causa de uma má decisão. Elas têm uma vida medíocre por causa de centenas de decisões neutras, desconectadas, inconscientes. Quer um exercício prático? Escolha apenas uma microescolha para dominar nos próximos 7 dias. Pode ser dormir mais cedo, beber mais água, meditar 5 minutos, ler 2 páginas. Mas faça com consciência, consistência e intenção. Você vai perceber algo poderoso. O simples feito com presença vale mais que o complexo feito no automático. Você não precisa de um guru, nem de um manual mágico. O que você precisa é de um espelho emocional honesto, que te mostre a verdade sem filtros. E existe um exercício simples,
mas brutalmente eficaz. Para isso, é o que eu chamo de teste da projeção futura. Feche os olhos e imagine sua vida exatamente como está hoje. Mesmos hábitos, mesmas relações, mesma rotina. Agora, projete isso 5 anos para frente. Item você se sente em paz? Item você se vê mais forte, mais lúcido, mais inteiro? Item ou sente angústia, medo, arrependimento? Essa visualização é poderosa porque a emoção que surge te entrega a resposta antes da mente racional justificar. Se a imagem do futuro te enche de energia, você está no caminho certo. Se ela te aperta o peito, te dá um nó na garganta ou te deixa inquieto, algo precisa mudar. Agora, o segredo não é esperar a dor virar insuportável. É reconhecer o início da dor e agir ali. Quando ainda é leve, ainda é tratável. Quer um passo prático? Pegue um caderno e escreva 2 parágrafos. Item 1 descrevendo como estará sua vida em 5 anos se nada mudar. Item outro descrevendo como ela estaria se você agir com foco e consciência a partir de hoje. Depois, leia os 2 em voz alta. Você vai sentir no corpo qual é o caminho certo. Existe um pensamento silencioso, mas devastador, que ronda a mente de quem está adiando decisões importantes. Ainda não é o momento. Eu começo depois. Eu só preciso me organizar melhor. Mas a verdade crua é: a vida não vai te esperar. Ela está acontecendo agora. Enquanto você pensa, hesita, procrastina, os dias passam. E o tempo, o seu bem mais precioso, não retorna. Tem gente que vive como se estivesse só se aquecendo, como se em algum momento a vida real fosse começar. Mas ela já começou. Você já está escrevendo sua história. A única dúvida é, com consciência ou no piloto automático. E o custo da espera não é só o tempo perdido. É o peso do arrependimento que cresce em silêncio. Você pode até não perceber agora, mas o depois que você está esperando não existe garantido. Cada escolha adiada é um treino para sua mente fugir da responsabilidade. E quanto mais você adia, mais você reforça a crença de que a sua vida pode esperar. Mas não pode. Faça algo hoje. Algo pequeno, mas simbólico. Um passo, uma conversa, uma mudança. Algo que mostre para o universo e para você mesmo que você saiu da inércia. Não precisa ser uma virada cinematográfica. Só precisa romper a estagnação. Porque a urgência de viver não grita, ela sussurra. Mas se você ignorar o sussurro, um dia ele vira grito. E normalmente, esse grito vem em forma de crise. Melhor ouvir agora do que ser acordado no susto depois. Você não precisa cometer grandes erros para enfraquecer sua vida. Às vezes, o que mais te destrói são as pequenas coisas que você tolera todos os dias. E tem aquele relacionamento morno que te esgota. E tem aquele hábito que parece inofensivo, mas te sabota. E tem aquele ambiente que suga sua energia. E tem aquela autoconversa negativa que você repete sem perceber. Você vai tolerando, justificando, dizendo depois eu mudo. Não é tão ruim assim, é só uma fase. Mas a verdade é, tudo aquilo que você tolera em silêncio está moldando quem você se torna. E o preço da tolerância contínua é a perda da sua força interior. É como um vazamento lento em um barco. No começo, parece insignificante. Mas, com o tempo, te afunda. A virada começa quando você decide parar de tolerar o que te destrói. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa romper com o primeiro ponto. Romper com a covardia emocional de manter o que já morreu. Pessoas fortes não têm vidas perfeitas. Mas elas têm coragem para fazer perguntas difíceis e agir com base nas respostas. Faça uma lista agora. Item o que você está tolerando que já deveria ter eliminado. Item por que ainda está mantendo isso. Item o que você vai fazer a respeito nos próximos 7 dias. A vida não muda quando você aprende algo novo. Ela muda quando você para de aceitar o que já não serve. A vida pode mudar em um instante. Não porque algo externo aconteceu, mas porque você tomou uma decisão definitiva. E talvez, esse instante seja agora. Depois de tudo que você ouviu, depois de todos os incômodos provocados, reflexões geradas e verdades ditas, a pergunta que fica é: quem você vai escolher ser a partir de hoje?
Você pode continuar adiando. Pode fechar esse vídeo e seguir vivendo do mesmo jeito. Ou pode tomar uma decisão simples, mas profunda. Eu não serei mais espectador da minha própria vida. Eu não vou mais desperdiçar meus dias. Eu vou me tornar alguém que me orgulhe de ser. Essa escolha não depende de talento, nem de sorte. Depende de consciência, coragem e constância. E se você chegou até aqui, você já tem tudo o que precisa para começar. Se você assistiu até aqui, é porque algo dentro de você quer mais. Quer mudar. Quer viver com intensidade e verdade. Então comente aqui embaixo. Eu vou viver com propósito. Esse será o seu compromisso público. Sua âncora. Sua declaração de despertar. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal Sabedoria Verdadeira. Aqui, nós mergulhamos fundo. Sem fórmulas mágicas. Sem clichês. Só filosofia real, aplicada à vida de quem quer crescer de verdade. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo, onde a jornada de despertar continua.